Ele era pequeno no tamanho, mas grande em seu talento. A sua carreira teve altos e baixos. Hoje eu vou abrir mais um baú do Rick para contar mais uma história. Eu estou falando de uma das maiores vozes do Brasil, o cantor Nelson Ned. E nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre sua trajetória. Eu sou Rick Colavito e está no ar mais um baú do Rick. A história começa na cidade de Ubá, Minas Gerais. O casal Nelson de Moura Pinto e Ned Dávila Pinto tiveram 7 filhos. E o primeiro se chamou Nelson Ned Dávila Pinto. O Nelson nasceu no dia 2 de março de 1947. A mãe de Nelson Ned, a dona Ned, era soprana e multi-instrumentista. Os tios tocavam flauta e violino. Regularmente, a família promovia saraus de música clássica. Daí que veio o dom musical dele. O tempo foi passando e os pais de Nelson perceberam uma coisa. Eles perceberam que o garoto não crescia. Por isso então resolveram levá-lo até o médico. O diagnóstico foi que ele sofria de uma displasia epifisária, um tipo raro de nanismo, causado por mutações genéticas. Foi isso que levou a Nelson Ned ter apenas 1,12 m de altura na sua fase adulta. Você tem 1 metro e quanto de altura? 1,12 m sem bota. Uma pessoa que tem 1,80 m de altura como eu gasta 3 metros para fazer um terno. Você gasta quanto? Eu gasto menos, mas o alfaiate cobra igual. E aonde é que você compra os seus sapatos, hein, Nelson? Qual é o tamanho do seu pé? Eu calço 33. 33? É. E mando fazer as minhas botas aqui em São Paulo mesmo. Vale a pena destacar que os seus irmãos nasceram sem esse distúrbio. Ele era um menino muito ativo, muito inteligente, né? Aprendia com muita facilidade, não tinha complexo nenhum de inferioridade. Nunca teve? Criou muito fácil. Nos deu muita preocupação, porque na nossa família nós não sabíamos o porquê dele ter nascido daquela maneira, né? Mas ele conversava com todo mundo, ele assentava aqui nesse portão, ficava aqui, todos que passavam, mexia com ele, conversava com ele, batia um papo, ele cantava uma música, um pedia uma coisa, outro pedia outra. E por ter familiares músicos, desde criança, Nelson chamava atenção. Aos 3 anos de idade, ele teve sua estreia na Hora do Guri. Hora do Guri era um programa de rádio que lançava artistas mirins na cidade de Ubá. Na infância ele teve muitas dificuldades, pois lá na escola ele sofria muito bullying dos seus colegas por conta de sua altura. Eu quando tinha 7 anos, 8 anos de idade, que eu já estava preparado para ir enfrentar o primeiro, segundo ano do grupo escolar naquela época, né? A minha avó materna, a mãe de minha mãe, a vovó Dona Ana, ela queria que eu estudasse com professores particulares. Porque todo mundo na escola corria atrás de mim e tal, aquela época interior, bravo, né? Todo mundo, anãozinho e tal, aquele negócio. E ela queria que saía mesmo fora disso. Na briga e tal. E minha mãe, absolutamente disse, não, eu vou criá-lo para o mundo. No final da década de 50, a sua mãe, a Dona Ned, havia passado num concurso da Coletoria Estadual de Minas Gerais. Então se mudou com a família para a capital Belo Horizonte. Em 1961, já morando na capital mineira, apresentou-se no show de prêmios DDE, atração veiculada pela TV Itacolome, Canal 4 de Belo Horizonte. E foi a convite da mesma emissora que Nelson Ned começou a cantar sucessos de Elvis Presley e Chubby Checker no programa Cirquinho do Bolão, espetáculo infantil patrocinado pelo chocolate Lacta. Nos anos 60, ele se mudou para o Rio de Janeiro. O objetivo era investir no que mais amava fazer, se apresentar e cantar. Em 1964, Nelson Ned assina com a gravadora Polydor e lança o seu primeiro disco, intitulado Um Show de 90 centímetros. Na capa do LP, Nelson aparece ereto,
junto com uma fita métrica, vestindo smoking sob a luz de um holofote azul. A sua verdadeira altura foi intencionalmente omitida pela gravadora Polydor, pois, como eu falei, era 1,12 m e na capa eram 90 centímetros, para chamar a atenção, cantando nas noites das boates cariocas. E teve a chance de aparecer no programa do Chacrinha, que Nelson Ned mostrou o poder de sua voz. O Nelson Ned estreitou as amizades com Chacrinha. De tempos em tempos, o apresentador convidava Nelson para acompanhá-lo nas gravações do seu programa, que era veiculado pela TV Excelsior na cidade de São Paulo. Nessas viagens, o artista conheceu as boates da cidade, realizou shows durante todas as noites. Ao amanhecer, visitava gravadoras numa tentativa de emplacar algum trabalho. E outros comunicadores começaram a dar chance ao jovem na TV de São Paulo, como, por exemplo, Silvio Santos e Hebe Camargo, além de Moacir Franco. E foi nesse período que Nelson Ned conheceu o maestro Leonardo Schultz. Foi esse maestro que levou Nelson Ned para Buenos Aires, capital de Argentina, no ano de 1968. Nelson Ned foi participar do festival Buenos Aires de la Canción. O Nelson mostrou a ele uma música inédita para apresentar nesse evento. O nome da música, Tudo Passará. Ele ganhou o Festival da Argentina, cravando seu nome tanto na história da música nacional, como abrindo portas para a carreira internacional. Só que a alegria que ele teve no festival ganhando, ele teve depois uma enorme dor de cabeça pela frente. O Leonardo Schultz, o maestro que levou Nelson Ned até a Argentina, apossou-se da música Tudo Passará, negando os créditos ao autor Nelson Ned. Pouco tempo depois, a balada ganhou uma gravação em espanhol, na voz do britânico Matt Morrow, um dos cantores favoritos de Frank Sinatra. All of a sudden, this world's yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. Teve também versões dessa música em inglês, francês, turco, búlgaro, além de até versões instrumentais. Nos meses seguintes foi uma enxurrada de Tudo Passará, todas citando Leonardo Schultz como autor dessa música. Só que o Nelson já tinha registrado essa música em seu nome. Portanto, a partir daí, ele ajuizou um processo de plágio contra esse maestro e num tribunal de Buenos Aires deu ganho de causa ao artista brasileiro Nelson Ned. O veredito determinou o pagamento de $8 mil como indenização, mais $200 mil pelos royalties retidos. Ele roubou a música. Roubou, ele entrou na justiça. Isso eu queria saber. Ela foi na justiça, não foi? Foi. Já é uma coisa chamada de lei de direito autoral. Processo ganho, beleza pura, só alegria, mas faltava apenas uma coisa: o Nelson Ned gravar a música com a sua voz. Foi aí que a gravadora Copacabana entrou na jogada. A Copacabana Discos lançou um compacto com a faixa, agora na voz de Nelson Ned. Quando se entrega o coração. Já em maio, essa versão liderou as paradas da rádio por todo o país, às vezes superando até os Beatles e o Roberto Carlos. Imediatamente, a gravadora anunciou um segundo álbum do artista mineiro, também intitulado Tudo Passará. Essa canção foi o grande sucesso e consagração de Nelson Ned.
arrastando milhares de fãs onde ele chegava. A partir de 1970, emissoras portuguesas levariam músicas do álbum às colônias lusofonas da África. No ano seguinte, Nelson Ned realizou uma turnê por Angola e Moçambique. Em 1973, o cantor aterrissou na Colômbia, apresentando-se para 80 mil pessoas em uma arena de Bogotá. E no ano seguinte ele realizou 72 shows em cassinos mexicanos e 22 espetáculos em Miami. Meses depois, ele lotou por 2 noites consecutivas o Carnegie Hall, a mais importante casa de shows de Nova York, cujo palco subiu já João Gilberto, Tom Jobim, Frank Sinatra e havia revelado vários cantores americanos. Um grande representante do Brasil em toda a América Latina e até nos Estados Unidos, dono de 2 noites gloriosas no Carnegie Hall de Nova York, privilégio antes de Frank Sinatra e coisas que tais. Senhoras e senhores, Nelson Ned! A pessoa que eu amava sempre me desiludia, não era o que eu pensava. Na vida pessoal, Nelson Ned foi casado por 2 vezes. No início dos anos 70, ele foi casado com uma moça chamada Marli, a sua primeira esposa. Ela era atriz. O Nelson Ned teve 3 filhos. Nelson Ned Jr., que é o mais velho, que nasceu em 1971. Teve Verônica, nascida em 1973, e Mona Lisa, fruto de uma relação extraconjugal, que veio ao mundo no mesmo ano do primogênito. Todos herdaram a sua condição física. Mas para que seus filhos não caíssem assim numa baixa estima, o Nelson Ned criou lá na sua casa, onde ele morava, no bairro do Alto Boa Vista, na zona sul de São Paulo, um reino, uma fantasia para os filhos. Pois é, o Nelson Ned criou uma tal de Nedlândia, que era para motivar os seus filhos. A Nedlândia, meu pai abria um mapa, né? Aí ele mostrava, sabe aquele país Netherlands? Sei. Então, só que ele mostrava rápido, né? A gente era criança, aqui ó, Nedlândia existe. Aí ele falava que nós éramos as princesas, ele era o rei, a Cida era a rainha, que era a nossa madrasta, o Ju era o príncipe. Quando você fala Ju, é o seu irmão Júnior, né? Nelson Ned Júnior. Meu irmão Júnior, E aí a gente, tipo, mandava, né, no país, que era todo mundo pequeno. Uhum. Só que o meu pai que era o rei. Então, tipo, e os grandes, eles serviam a gente, os compridos, né? Que ele chamava de compridos? A minha irmã que chama de comprida. Eu que chamo de comprido. As pessoas grandes, eu falo normal, mas o pessoal da deficiência não gosta. Então, os compridos, eles serviam a gente, era muito engraçado. Nelson Ned se ausentava 8 meses por ano de sua casa, longe da sua esposa e dos seus filhos. Ele emendava vários shows internacionais e lá rolavam orgias e sexo com diversas mulheres na suíte dos hotéis, além de exageros em bebidas e uso de drogas. Tanto que no final dos anos 70, o seu casamento acabou. O Nelson também era obcecado por armas. Ele mantinha em sua residência uma pistola Beretta, um revólver calibre 38 e um Colt 45 banhado a ouro. Esse Colt ele ganhou de Arturo Durazo Moreno, guarda-costa do então presidente mexicano José López Portillo e chefe do departamento de polícia na capital do país. E o Nelson nessa época sofria de dores nas costas, provocadas pelas sucessivas viagens, e ele então automedicava-se com morfina, substância que lhe causaria sérios problemas oculares. O Nelson
Nelson ele tinha problemas muito sérios de coluna, né? Isso é muito legal contar, né? Eu acho. Né? Então, ele tinha que tomar muitos remédios também. Né? Então, assim, desde muito cedo, ele começou a tomar morfina para aliviar a dor de coluna. Caralho, na base da morfina. E aí a banda aprendeu a aplicar a injeção de morfina nele, até no voo davam e tal, para ele poder suportar as dores. E morfina tem aquele pequeno grande problema, né? Exatamente. Que é o problema do Michael. Exatamente. Vicia, né? Porta de entrada, né? Em 1976, ele perdeu a visão do seu olho direito. E após isso, ele começou a se viciar em cocaína. Eu era um homem que durante muitos anos eu procurei a alegria no Dom Perignon, na Pauline Montrachet, no Johnny Walker Black Label, na cocaína. O pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. Eu procurei alegria no sexo, entendeu? Não estou falando de prostituta. Mulheres belíssimas em Paris, em Toronto, em Buenos Aires, no México. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Na Colômbia, Nelson começou a cantar em festas do crime organizado. Ele fazia shows em boates gerenciadas pelo cartel de Cali e cartel de Medellín. Aí Colômbia, México também muito... Assim, as casas noturnas são todas dos cartéis, ou eram. Sim. Ele contava, né, que ele ia pra Colômbia e os caras ofereciam pra ele, davam uns vidrinhos âmbar da melhor cocaína, sabe? Pura. Ele voltava pro Brasil, imagina, fazia festa aqui com os amigos. Não, eu vi esses vidrinhos, não entendia nada. É mesmo? Você via? Só meu irmão via? Eram uns vidrinhos assim, meio escuro. A Marli falava, né? Marli, a primeira mulher do Nelson, né? Viu uma foto dele na Colômbia numa mesa e falou assim, olha que legal, eles deixam sal de fruta na mesa. Aí ele falou, que sal de fruta, Marli? Tá maluco? O Pablo Escobar esteve presente em muitos desses eventos e se tornou amigo e grande fã de Nelson Ned. Ele foi amigo daquele cara da cocaína lá. O Pablo Escobar. Deve ter história. O Pablo Escobar, ele tava assim, ficava muito doido lá em Montreal, sei lá, qualquer lugar onde ele tava, tipo assim, 7 da noite, happy hour. Vamos buscar o Nelson Ned. Os caras iam buscar o Nelson Ned. Pra cantar pra ele? Pegavam um jato. Ah, tá. Ele nem tava na cidade. Ele tava, tipo, em Porto Rico. Sim. Vai buscar o Nelson Ned. Eles nem perguntavam, ligavam pro gênio e falavam, onde estão? Aqui, jatão daquele mais, assim, 3, 4 horas depois, no auge da festa, Nelson Ned. Tá lá. Então, e aí ele vai cantar na Colômbia e fica amigo de todo mundo. E aí ele pegou essa coisa de morfina. Aí ficou muito amigo do Escobar, né? Ele ficou amigo do Escobar. Ele cantava nas baladas do Escobar. Teu pai cantava pro Pablo Escobar. O Escobar mandava o avião aqui no Campo de Marte pegar ele e a banda. Eles foram várias vezes cantar em Nápoles. Caralho, meu. Mentira. É verdade. O Moacir Franco viu várias vezes. Eu entrevistei o baterista que foi várias vezes também. Tais excessos se intensificaram a partir dos anos 80. Quando o artista conheceu Cida Rodrigues, a sua segunda esposa. O casal saía todas as noites e voltava apenas pela manhã, ambos sob efeito de uísque e cocaína. E durante a ressaca rolava muitas brigas. Cida chegou até colocar roupas do marido no chão e ameaçou queimá-las. No dia 9 de abril de 1988, numa dessas brigas, o Nelson Ned pegou uma arma de fogo e deu um tiro contra o teto da sua própria sala. O jornal o Globo anunciou em sua capa, abre aspas, Nelson Ned tenta matar a mulher com um tiro no peito, fecha aspas. Apesar de sua esposa negar essa história. Tanto as bebidas como as drogas estavam arruinando a vida de Nelson Ned. E além disso, ele torrava e queimava muito dinheiro, principalmente nas noites paulistanas, nas boates. Aliás, o Nelson Ned ficou conhecido como a maior caixinha da noite de São Paulo, porque ele torrava e dava caixinha a rodo para todo mundo, consumia drogas e bebidas nessas festas. Nelson Ned tinha fama, prestígio, mas era um homem sozinho. Ele trocou a família pelas drogas, orgias e bebidas. A situação ficou tão complicada que o Nelson chegou a ficar sozinho em sua casa, abandonado,
ficou apenas ele e os empregados. Sozinho ele começou a chorar e sentir falta da família. Ele começou a perceber que precisava de uma ajuda urgente. Eu procurava paz nos calmantes, Lexotan, Dormonide. Eu procurava a alegria nas euforias. Você sabe que durante muitos anos eu fui considerado aqui em São Paulo o rei da noite. Eu tenho uma capa da revista Veja São Paulo que me aponta como a maior caixinha de São Paulo. Entendeu? Mercedes-Benz, limusine, Rolls Royce, tudo que você puder imaginar. Eu tive tudo, muito, muito tudo. Então chegou um ponto na minha vida, Jô, em que eu estava tão mal espiritualmente, tão mal, que eu só tinha 3 caminhos. Ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus. E foi na Bíblia que Nelson Ned achou a luz que tanto procurava. Por indicação de sua filha caçula, Nelson começou a ler os Salmos da Bíblia. Ele sentiu-se tocado por um versículo que dizia, abre aspas, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, fecha aspas. Foi o início de sua conversão religiosa. Porque tudo aquilo que um artista pode almejar na vida, eu tive. Fama, reconhecimento internacional, canto em 6 idiomas, entendeu? Chego em Paris, eu canto no Palais de la Mutualité, cantei 4 vezes no Shrine Auditorium em Los Angeles. Você sabe disso, você conhece a minha carreira internacional. E o que isso me deu? Me deu um homem que era eu era uma bala perdida. Tudo bem, eu sei que o dinheiro pode comprar uma mansão, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar um calmante, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar o corpo de uma mulher, mas não compra nem o seu orgasmo e nem o seu coração. O dinheiro pode comprar uma cruz, mas não compra a salvação, porque ela já está comprada e já está paga. E é pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. O Nelson Ned, graças a Deus, superou o vício e começou a se dedicar a cantar canções gospel. Em 1994, ele lança o seu primeiro álbum gospel, chamado Jesus Te Ama, e já ganhou um disco de ouro por esse álbum. O Nelson começou a se apresentar em cultos e templos, ganhando cachês inferiores e vendendo menos discos, mas com a felicidade de ter paz espiritual no seu coração. Hoje eu vivo com Jesus, sou guiado pelo brilho de sua luz. Pleno e feliz, ele lançou vários discos e CDs gospel, incluindo até em outros idiomas. E foi a partir dos anos 2000 que a saúde de Nelson Ned começou a se complicar. Em 2003, ele sofreu um AVC. Desde então, começou a morar em uma residência adaptada por suas necessidades em São Paulo. O cantor ainda sofria de diabetes, hipertensão e estaria desenvolvendo o mal de Alzheimer. No dia 24 de dezembro de 2013, ele passou a viver em uma clínica de repouso na Granja Viana, na cidade de Cotia, próxima a São Paulo. Poucos dias depois, no dia 4 de janeiro, ele deu entrada no Hospital Regional de Cotia. Ele estava com infecção respiratória aguda, pneumonia e problemas na bexiga. E na manhã do dia 5 de janeiro de 2014, nesse Hospital Regional de Cotia, devido a complicações de um quadro de pneumonia, morreu Nelson Ned. Ele tinha 66 anos de idade. O seu corpo foi cremado. No podíamos cerrar sin presentar a nuestra estrella invitada especial desde Brasil, a ese brasileño latinoamericano de corazón que se llama el pequeño gran gigante de la canción, Nelson Ned. Abran camino, señores, traigo la sangre caliente y el corazón herido.
Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal Rick Colavito, contando essa trajetória, uma história digna de cinebiografia do cinema, a história do Nelson Ned, que foi um sucesso mais ainda fora do Brasil do que até mesmo no Brasil, um cara reconhecido em todo o mundo, na América Latina, Europa, um cantor ímpar, com certeza uma das maiores vozes que o país já teve. Descansa em paz, Nelson Ned. Eu quero deixar um abraço para a família do Nelson Ned, que eu fiz esse vídeo com todo o coração. Quero pedir para você seguir o meu Instagram de nostalgia, ó, esse que tá aqui no vídeo, tá? @baúdorick. Você que gosta de nostalgia, flashback, corre lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Quero lembrar que o apoio cultural é sempre da loja Super Anos 80, a loja mais retrô do Brasil. Eu sou Rick Colavito e te espero em novos vídeos aqui no meu canal. Não esquece de se inscrever. Valeu, tchau, tchau. E que tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se entrega a felicidade para vocês.